Sejam todas e todos bem-vindos à nossa segunda aula sobre o livro A Gênese. E hoje nós vamos adentrar no primeiro capítulo, que é intitulado de O Caráter da Revelação Espírita, com uma atenção toda especial, pois, lembrando da nossa videoaula anterior, na parte da introdução, o codificador escreve o seguinte, com respeito ao capítulo que iremos começar, né? Caracteres da Revelação Espírita. E ele diz assim, ele escreve o seguinte: essas considerações preliminares que a escoímam de toda ideia de misticismo, ou seja, que a livram a doutrina de toda ideia de misticismo, fazem objeto do primeiro capítulo, intitulado Caracteres da Revelação Espírita. Pedimos séria atenção para esse ponto, porque, de certo modo, aí está o nó da questão. E percebe-se realmente a característica dessas considerações já no item 1, no item 1 do capítulo 1, que na verdade eu terminei o vídeo anterior citando essas perguntas, né? Na verdade, todo o capítulo 1 ele tem por objetivo responder às seguintes questões. E eu vou repeti-las agora. Está no item 1 do capítulo 1. Pode o Espiritismo ser considerado uma revelação? Neste caso, qual o seu caráter? Em que se funda a sua autenticidade? A quem e de que maneira foi ela feita? É a doutrina espírita uma revelação no sentido teológico da palavra, ou, por outra, é, no seu todo, o produto do ensino oculto vindo do alto? É absoluta ou suscetível de modificações? Trazendo aos homens a verdade integral, a revelação não teria por efeito impedi-los de fazer uso das suas faculdades, pois que lhes pouparia o trabalho da investigação? Ou seja, a revelação espírita nos priva da pesquisa, da investigação, nos entrega tudo de bandeja, por assim dizer? Qual a autoridade do ensino dos espíritos se eles não são infalíveis e superiores à humanidade? Qual a utilidade da moral que pregam, se essa moral não é diferente da do Cristo, já conhecida? Quais as verdades novas que eles nos trazem? Precisará o homem de uma revelação? São essas as principais questões que nós iremos tratar a partir de agora, né? E começando, né, já entrando direto no assunto, o primeiro assunto, o primeiro tema que Allan Kardec se debruça aqui na Gênese é o aspecto da revelação. O que é revelação? A palavra revelação, ela vem do latim revelare, que tem a raiz e o radical revel, que nos remete a véu. Então, revelação, no sentido etimológico, é retirar o véu, ou seja, descobrir aquilo que estava coberto, pôr à vista de todos, pôr de conhecimento de todos aquilo que estava ocluso, aquilo que estava oculto, né? Então, esse é o sentido da palavra revelação. E aí, Allan Kardec trata da revelação da seguinte forma. Ele até diz aqui, ó. Então, nesse caráter, a partir dessa definição de revelação, já no final do item 2, Allan Kardec escreve assim, ó. Desse ponto de vista, ou seja, do que é revelação,
Todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações. E pode dizer-se que há para a humanidade uma revelação incessante. A astronomia revelou o mundo astral, que não conhecíamos, a geologia revelou a formação da Terra, a química, a lei das afinidades, a fisiologia, as funções do organismo, etc. E aí Kardec cita que Copérnico, Galileu, Newton, Laplace, Lavoisier foram reveladores. E é verdade, com certeza. A partir daqui, Allan Kardec, no livro A Gênese, ele fala muito sobre os tipos de revelações. E aí, de certa forma, ele condensa os tipos de revelações em dois tipos. E aí, de forma muito didática, nos será muito útil essa divisão. Ele, na Gênesis, já nesse primeiro capítulo, ele fala muito ele escreve muito sobre a revelação humana e a revelação divina. Ele fala muito nesses dois tipos, o que seria a revelação humana e a revelação divina. E a revelação humana, ele divide basicamente em quatro tipos, que a revelação humana pode ser uma revelação científica, uma revelação moral, filosófica ou mesmo religiosa, muito embora que a revelação religiosa ela esteja muito ligada, né, à revelação divina. Mas antes de prosseguir, tem um item muito especial, aliás, importantíssimo, que é a principal característica da revelação. Qual a principal característica da revelação? Então, no item 3, só para fundamentar o nosso argumento, Kardec escreve: a característica essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade. Revelar um segredo é tornar conhecido um fato. Se é falso, já não é um fato, e por consequência não existe revelação. Toda revelação desmentida por fatos deixa de o ser. Se for atribuída a Deus, pode, ou seja, se você atribui a Deus uma revelação e depois percebe-se que aquela revelação é falsa, é óbvio que Deus não mente, portanto, nunca foi uma revelação. Da mesma forma, isso nós podemos levar para toda a revelação humana também, a revelação científica. Quantos e quantos resultados da ciência foram desmentidos depois pela própria ciência? Aliás, a ciência ela tem uma característica sem igual. Ela investiga a si própria. Ela vive testando a si própria, inclusive no objetivo de procurar suas próprias falhas. Então, muitos resultados ao longo da história da ciência foram depois substituídos por outros resultados. E isso é patente, isso é absolutamente normal, pois nós sabemos que evoluímos, o conhecimento vem sendo adquirido ao longo do tempo, com a nossa maturidade, com a pesquisa, e não é incomum verdades de hoje não serem mais a verdade de amanhã. Na verdade, a busca incessante por essa verdade é o objeto da ciência, é o objeto da filosofia, é o objeto também da religião, né? Então, e aí Allan Kardec continua. Como eu falei, toda revelação desmentida por fatos deixa de o ser, se for atribuída a Deus. Não podendo Deus mentir, nem se enganar, ela não pode emanar dele. Deve ser considerada produto de uma concepção humana. Na verdade, precisamos ter muito cuidado ao atribuirmos o que Deus disse ou o que Deus não disse. Será que temos dados? Será que temos informações, evidências? Será que realmente podemos chegar à conclusão do que Deus disse ou que Deus não disse? Voltaremos a esse ponto daqui a pouco. Então,
Então, no aspecto da como dividimos a revelação em dois grupos, revelação humana e revelação divina, interessante e é muito importante porque Allan Kardec, nesse momento, ele traça um perfil aproximado do que seriam os reveladores. E é interessante que o primeiro revelador, o revelador de segunda ordem, que Allan Kardec postula é a figura do professor. Ah, o professor, esse mestre, esse verdadeiro pilar da cultura humana, o verdadeiro responsável por todas as profissões humanas, afinal de contas, toda profissão passa pelos professores. O médico, o engenheiro, o advogado, o químico, o físico, o matemático, o geólogo, o astrônomo, o arqueólogo, enfim, toda profissão passa pelas mãos, pela fala, pelos cuidados, pela orientação, pela luz divina que é o professor. Com certeza, o professor, nesse sentido, ele é um revelador, porque ele nos ensina aquilo que sozinhos muitas vezes não teríamos a capacidade de aprendermos. Mesmo se nos tornássemos autodidatas, ou seja, procurássemos estudar sozinhos, mesmo assim teríamos muitas lacunas, teríamos muitas dificuldades, e aí vem o professor para nos revelar, para destrinchar, para explicar e nos transmitir aquilo que, se fôssemos fazer sozinho, no mínimo seria uma tarefa muito complicada. E o professor não é à toa que ele vem como um verdadeiro facilitador do processo de aprendizado. Porém, o professor ele é um revelador, como Allan Kardec de maneira maravilhosa escreve aqui, ele é um revelador de segunda ordem, porque na grande maioria das vezes ele não cria o conhecimento. Ele absorve o conhecimento, ele estuda e depois transmite. No que Allan Kardec nos revela em seguida a figura do revelador de primeira ordem. Kardec chama de o homem de gênio. É muito simples entender. O que é esse revelador de primeira ordem? São os grandes sábios, os grandes filósofos, os grandes cientistas, os grandes descobridores de todas as áreas do conhecimento. Então, nesse sentido, como o próprio Kardec citou no item 2, Copérnico, Lavoisier, Kepler, Isaac Newton, Galileu Galilei, Albert Einstein, Stephen Hawking, todos eles são reveladores de primeira ordem, porque eles criaram o conhecimento, eles descobriram coisas da natureza que ninguém sabia antes, que ninguém atestava antes. Só para citar o exemplo magnífico do Isaac Newton, né? Analisando corpos que caem, todo mundo, todos nós, ordinariamente, vemos coisas caindo no dia a dia, e para nós isso passa praticamente desapercebido, passa praticamente incólume, ou seja, sem significado nenhum. Mas Isaac Newton, esse gênio inglês, ao observar corpos caindo, descobriu nada mais, nada menos do que a lei que rege o movimento dos astros, o movimento dos planetas, das estrelas, dos cometas. Nós, vendo coisas caindo, não concluímos nada. Isaac Newton, vendo coisas caindo, tem até a história da maçã, que caiu na cabeça dele, mas provavelmente isso é um mito. Mas, mesmo que ele tenha visto uma maçã caindo, se nós a víssemos, só viríamos uma maçã caindo. Talvez no nosso caso seriam mangas caindo, né? Mas ele viu uma maçã caindo, diz a lenda, né? Mas o fato, e aí já não é lenda, o fato é que da queda desse corpo, que seja maçã ou qualquer outra coisa, ele descobriu que matéria atrai matéria, na razão direta do produto de suas massas e na razão inversa do quadrado da distância que as separa. Esse é o enunciado da lei da gravidade de Isaac Newton. Então, observem o papel do homem de gênio, é observar as coisas da natureza,
fazer descobertas, interpretá-las e nos passar. Então, dessa forma, como muito bem disse, muito bem escreveu Allan Kardec, estes são reveladores de primeira ordem. E não só no mundo da ciência, no mundo da filosofia também. Aristóteles, Platão, Hermes o Trismegistus, Immanuel Kant, tantos outros pensadores, o próprio Jesus Cristo, com certeza, o maior pensador que já tivemos na face da Terra, esse sim, já com uma missão de nos trazer a revelação divina, vamos já falar sobre isso, né, que é o próximo passo, mas que fique bem claro que os reveladores, a humanidade sempre os teve, desde épocas imemoriais. E aí nós temos então na revelação humana, né, as revelações científicas, como falamos, as morais, as de cume filosóficas, e temos as revelações as revelações divinas, né? Ou a revelação divina. E aí, na verdade, todo o povo, né? Ó, toda. Só para complementar o que dissemos aqui, ó. E é muito importante, e aí Kardec toca nesse assunto de maneira fascinante, de maneira a não deixar dúvidas, para que ninguém pense, por exemplo, que esses reveladores, os de primeira ordem, que Allan Kardec chama de homens de gênio, para que nós não pensemos que esses reveladores são privilegiados, que esses reveladores, Deus simplesmente os deu de mão beijada um conhecimento sem que eles necessitassem de nenhum esforço, de nenhuma disciplina para obtê-los, né? Não, na verdade não foi assim não. No item 5, né, do capítulo 1, Allan Kardec escreve assim, ó: Disse-á, como certos espiritualistas, que Deus lhes deu uma alma mais favorecida que a dos homens comuns? Sua posição igualmente ilógica, pois que taxaria Deus, ou seja, essa posição de que esses homens de gênio, Albert Einstein, Nicolau Copérnico, na música, Mozart, Beethoven, esses verdadeiros gênios da humanidade. E aí um detalhe interessante é que esses gênios, ao contrário de mortais comuns como nós mesmos, eles já exibem, na sua grande maioria, já exibem o toque de genialidade muito antes. Eu falei Mozart agora há pouco. Wolfgang Amadeus Mozart, aos 4 anos de idade, já sabia tocar piano. Aos 9 anos de idade, ele já compôs seu primeiro concerto. Enfim, em tenra idade, já demonstrava o gosto pela ciência. O próprio Albert Einstein, que considerado o cientista do século XX, né, foi o cientista do século XX, tudo bem que a sua genialidade despertou depois da adolescência, mas desde criança ele já tinha um interesse muito grande por ciência. O pai dele era engenheiro e um dos passatempos preferidos do Einstein era se debruçar nos livros de engenharia, na época sem entender nada, se debruçar nos aparatos e máquinas que o pai consertava, e ele se deliciava naquilo. Isso já em tenra idade, ainda em tenra idade. Então observem que a pessoa de gênio, ela já demonstra a que veio já de pequenininho. Levando para o caso de Jesus, nos lembremos que Jesus, quando criança, foi encontrado conversando com os doutores da lei. E mais do que isso, as escrituras sagradas nos falam que Jesus estava tirando dúvidas dos doutores da lei. Estamos falando de um Jesus criança ainda. Mateus, inclusive, escreve sobre isso,
Que homem é esse que, quando criança, falava aos doutores, abre e fecha as aspas. Então, voltando aqui para o item 5, né? Allan Kardec escreve, então, dir-se-á, como certos espiritualistas, que Deus lhes deu uma alma mais favorecida que a do comum dos homens? Suposição igualmente ilógica, pois que taxaria Deus de parcial. A única solução racional do problema está na pré-existência da alma e na pluralidade das vidas. O homem de gênio é um espírito que tem vivido mais tempo, que por conseguinte adquiriu e progrediu mais do que aqueles que estão menos adiantados. Encarnando, traz o que sabe, e como sabe muito mais que os outros, e não precisa aprender, é chamado homem de gênio. Mas seu saber é fruto de um trabalho anterior, e não resultado de um privilégio. Antes de nascer, era ele, pois, espírito adiantado, reencarna para fazer que os outros aproveitem do que já sabe, ou para adquirir mais do que possui. E aí Kardec continua: os homens progridem incontestavelmente por si mesmos e pelos esforços da sua inteligência, mas, entregues às próprias forças, só muito lentamente progrediriam, se não fossem auxiliados por outros mais adiantados, como o estudante o é pelos professores. Todos os povos tiveram homens de gênio, surgidos em diversas épocas para dar-lhes impulsos e tirá-los da inércia, ou seja, da mesmice. Então, o homem de gênio deter um conhecimento não é privilégio, é fruto do esforço. Apenas fruto do esforço, na maioria das vezes, advindo de muitas eras, advindo de muitas encarnações, estudando aquilo que lhe é fruto do afeto, que lhe é fruto da sua aptidão, cada um na sua expertise, né? Nas artes, na música, no teatro, no cinema, nas ciências. O que nos traz agora a fé religiosa. Essa talvez de todas as revelações sejam uma das mais complicadas, pois a religião, muito embora tenha um objetivo muito semelhante ao da ciência, né? Ela tem a prerrogativa da busca da verdade, através do conhecimento de Deus e das coisas que não nos são assim tão sensíveis, mas a religião ela sempre nos trouxe muito problema pelo seguinte fato: a religião ela tem resposta para tudo, e isso é um problema, porque há coisas em que nós não temos respostas ainda. A ciência talvez seja um dos únicos aspectos do ser humano, da cultura humana, né? A filosofia também, que ela diz não sei. A ciência é o único aspecto da natureza humana que tem a altivez de dizer não sei ainda. Não tenho resposta para isso. A religião, ela dá resposta a tudo. Muitas vezes sem propriedade, muitas vezes essa resposta tem por objetivo tapar buracos e lacunas, e com esse fechamento desses buracos ela acaba dominando povos, acaba muitas vezes até à custa de muito derramamento de sangue, inclusive ela traz à humanidade muito penar. Bom, vamos observar o que o codificador escreveu com relação à fé religiosa, né? No item 7, ele nos escreve assim: no sentido especial da fé religiosa, a revelação se diz mais particularmente das coisas espirituais, que o homem não pode descobrir por meio da inteligência, nem com o auxílio dos sentidos,
cujo conhecimento lhe dão Deus ou seus mensageiros, quer por meio da palavra direta, quer pela inspiração. Nesse caso, a revelação é sempre feita a homens predispostos, designados sob o nome de profetas ou messias, isto é, enviados ou missionários, incumbidos de transmiti-la aos homens. Considerada debaixo desse ponto de vista, a revelação implica a passividade absoluta e é aceita sem verificação, sem exame, nem discussão. Infelizmente, essa é a forma com que a grande maioria do povo encara uma revelação de fé religiosa incontestável, sem necessidade de comprovação, é aquela fé cega, né? Esquecendo totalmente que o próprio Jesus nos convidou ao raciocínio. E como estamos na doutrina espírita, vamos lembrar o que Kardec pensava sobre fé, muito sensato, né? Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo da fé religiosa e a fé humana, onde Kardec define fé de uma maneira que eu nunca vi a definição mais perfeita, quando Kardec escreve, abre aspas, fé verdadeira só o é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Isso, na verdade, é ciência também. A ciência faz isso. A ciência se pergunta todos os dias: o que eu tenho dito antes é verdade? Continua sendo verdade? Hoje, os fatos que eu atestei em tais leis 100 anos atrás são válidos hoje? Diferentemente da religião, que de um modo geral ela simplesmente impõe leis, impõe normas em nome de divindade, muitas vezes em nome de Deus, em nome de Jesus, e às vezes coisas até absurdas, e como ninguém pode contestar, ninguém pode duvidar, temos que já adotar como verdade, né? Problemas vêm quando pensamos dessa forma. Mas vamos continuar. No item 8, olha só, no item 8, Kardec escreve: todas as religiões tiveram seus reveladores, e estes, embora longe estivessem de conhecer toda a verdade, tinham uma razão de ser providencial, porque eram apropriados ao tempo e ao meio em que viviam, ao caráter particular dos povos a quem falavam, e aos quais eram relativamente superiores. Apesar dos erros das suas doutrinas, não deixaram de agitar os espíritos e, por isso mesmo, de semear os germes do progresso, que mais tarde haviam de desenvolver-se ou se desenvolverão à luz brilhante do cristianismo. É verdade que muitas doutrinas religiosas vieram antes, mas nunca uma tão perfeita quanto os ensinamentos de Jesus. Tão perfeita na forma, na exemplificação, no fato de que é perfeitamente seguível, é perfeitamente copiável. Não é à toa que Jesus é o nosso guia e modelo. Ele é guia porque podemos segui-lo. Não adiantaria nada um guia em que se fosse impossível segui-lo. E ele é o nosso modelo porque podemos copiá-lo. De que serviria um modelo que não fosse possível copiá-lo, né? Então Jesus realmente é o exemplo perfeito, porque ele não só desenvolveu a teoria, ele foi empírico também, ou seja, ele praticou, ele deu exemplos em toda a sua vida. Bom, pois, então, Allan Kardec continua no item 8, pois, injusto se lhe lance anátema, ou seja, reprovação, condenação, repressão, em nome da ortodoxia, porque dia virá em que todas essas crenças tão diversas,
na forma, mas que repousam realmente sobre o mesmo princípio fundamental, Deus e a imortalidade da alma, se fundirão numa grande e vasta unidade, logo que a razão triunfe dos preconceitos. Foi por isso que Allan Kardec, em certa passada, disse, quando lhe foi perguntado, que o Espiritismo não seria a religião do futuro, né? Mas que ele seria o futuro da religião. A propósito, a doutrina espírita, na sua gênese, nem teve o propósito de ser religião, né? É uma ciência de observação. E isso está, inclusive, patente aqui na Gênese. E aí, Kardec conclui o item 8, e eu vou ler porque é muito importante. Infelizmente, as religiões han sido sempre instrumentos de dominação. O papel de profeta atentado às ambições secundárias, e tem-se visto surgir uma multidão de pretensos reveladores ou messias que, valendo-se do prestígio deste nome, exploram a credulidade em proveito do seu orgulho, da sua ganância ou da sua indolência, achando mais cômodo viver à custa dos iludidos. A religião cristã não pode evitar esses parasitas. E aí Allan Kardec nos convida, né, a rever o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 21, que se intitula Haverá falsos cristos e falsos profetas. Que a religião tem sido instrumento de dominação, isso a humanidade é testemunha há muito tempo. Há muito tempo. Muito antes das invasões romanas, muito antes da tomada de Constantinopla pelos turcos, muito antes do domínio dos egípcios, que atribuíam o seu poder a divindades como Ra, Ísis, Osíris e as suas divindades, muito antes até do advento do deus Dagon, aquele que tinha um fogo nas entranhas, no estômago. As religiões sempre utilizaram do seu conhecimento, ou pretenso conhecimento, para dominar. Basta vermos nos livros de história, na história do nosso país, por exemplo, o que os jesuítas fizeram com os índios, o que os catequistas fizeram com a nação indígena, o que os ingleses fizeram com os índios, dizimaram raças inteiras de indígenas em nome de Deus. Se nós estudarmos na história o que foram as cruzadas, verdadeiro mar, não é nem rio, verdadeiro mar de sangue derramado em nome de Jesus Cristo, então é óbvio que é patente que as religiões, elas já causaram mais mal, já derramaram mais sangue do que todas as guerras que o ser humano já perpetrou, que o ser humano já criou, né, perpetrou. Claro que não me entendam mal, o problema não é a religião. A religião na sua forma, na sua filosofia, na sua gênese primordial, toda religião é linda. Toda religião é coroada de flores belíssimas. Fique bem claro, o erro não está na religião, o erro está nos homens. O erro está na cupidez, na ganância, na arrogância, enfim, no orgulho e no egoísmo do ser humano, que usa, afinal de contas, não só da religião, mas todo e qualquer poder que lhe seja confiado, ele o usa para benefício próprio. Então, infelizmente, isso também é verdade. É por isso que desde o início, talvez, né, eu penso muito que Allan Kardec, quando você lê o que é Espiritismo, a própria Gênese, o Livro dos Espíritos, ele nunca quis, assim, e isso fica claro, ele nunca quis que a doutrina espírita fosse encarada como uma religião, muito embora as suas consequências religiosas são patentes.
uma vez que se estuda Deus, se estuda a alma, enfim, isso inclusive é assunto para outros capítulos. Mas Allan Kardec sempre deixou muito claro, sempre deixou muito clara o objetivo da doutrina espírita como ciência. Sempre ficou muito patente essa verdade de que a doutrina espírita deve ser acompanhada da pesquisa, do estudo sério, continuado, diligente, da não aceitação de qualquer coisa que venha dos espíritos ou dos homens, principalmente só porque a informação veio do espírito. Mesmo ela, é preciso que se conteste, que se analise, que se apure a veracidade, que se imponha um critério de autenticidade. Como, aliás, toda ciência séria deve ser, né? Toda ciência, na promulgação da sua verdade, ela passa, essa verdade, antes de sê-la, ela passa por critérios de rigor inimagináveis para que a ciência possa atestar algo como verdade. E a ciência espírita precisa ser assim também. Bom, mas estamos falando da fé religiosa, né? Ou seja, da revelação religiosa, porque fé é conhecimento, fé não é crença. Depois falaremos sobre isso. Fé é conhecimento. E aí que estamos falando da revelação religiosa, né, da fé religiosa, estamos falando do conhecimento religioso. E aí, olha só, no item 9, Allan Kardec faz uma pergunta que eu considero a pergunta, né? Olha só, ele escreve: haverá revelações diretas de Deus aos homens? Será que Deus fala diretamente aos homens? Grande parte da humanidade acha, por exemplo, que a Bíblia foi ditada diretamente por Deus. Então, observe que estamos mexendo agora em fio descascado debaixo da chuva. Olha a resposta do codificador. Então, a pergunta é: haverá revelações diretas de Deus aos homens? E Allan Kardec responde com muita coerência, com muita lucidez. É uma questão que não ousaríamos resolver, nem afirmativamente, nem negativamente, de maneira absoluta. O fato não é radicalmente impossível, porém, nada nos dá dele prova certa. É parecido com a questão ufológica, né? Todo mundo diz que já viu a nave do ET, mas ninguém trouxe uma evidência física até hoje. Ninguém mostrou até hoje um artefato que comprovasse o seu avistamento. Mas questões de OVNIs e mundos habitados serão questões para outras videoaulas. Então, e ele continua aqui, ó. O que não parece dúvida é que os espíritos mais próximos de Deus, pela perfeição, se imbuem do seu pensamento e podem transmiti-lo. Quanto aos reveladores encarnados, segundo a ordem hierárquica a que pertencem e o grau a que chegaram de saber, esses podem tirar dos seus próprios conhecimentos as instruções que ministram ou recebê-las de espíritos mais elevados, mesmo dos mensageiros diretos de Deus, os quais, falando em nome de Deus, têm sido, às vezes, tomados pelo próprio Deus. Então, é muito mais simples, é muito mais provável até que, na verdade, a revelação seja dada por Deus, sim, mas há espíritos que lhes são os prepostos, espíritos que lhes são os mais próximos. Não pode-se negar que Moisés era um espírito que estava mais próximo de Deus e mesmo de Jesus, responsável pela primeira revelação. Jesus Cristo, então, que estava ligado diretamente a Deus, com certeza foi o seu intérprete de Deus aqui na terra, para nós,
Porque, bom, e aí a minha opinião, né? Deus está, de certa forma, o grau é Deus, né? O próprio conceito de Deus, que ele é a totalidade de tudo, será que nós teríamos, nós, seres humanos, teríamos a capacidade, teríamos faculdades mentais, intelectuais e espirituais para ouvir diretamente a palavra de Deus? Eu não tenho dúvida para mim mesmo que eu ouço a palavra de Deus, mas eu ouço indiretamente nas coisas. Eu ouço a palavra direta de Deus nas estrelas, no sol, no desenvolvimento de uma árvore, no desabrochar de uma flor, na gestação de uma criança, em como uma célula zigótica com 46 cromossomos, depois de 9 meses, torna-se um ser humano. Como o organismo humano funciona, como funciona o movimento da Terra no seu período de rotação, translação, no seu período de revolução em torno do Sol. Eu vejo Deus nas obras dele. Daí a imaginar que Deus falaria diretamente a mim, bom, estou falando por mim. Eu penso, aliás, tenho certeza não ser merecedor e muito menos reunir as qualidades que são necessárias para uma comunicação direta com Deus. Mas essa é só a minha opinião. Então, Kardec continua, né? As comunicações deste gênero nada têm de estranho para quem conhece os fenômenos espíritas e a maneira pela qual se estabelecem as relações entre os encarnados e os desencarnados. As instruções podem ser transmitidas por diversos meios, pela simples inspiração, pela audição da palavra, pela visibilidade dos espíritos instrutores, nas visões e aparições, quer em sonho, quer em estado de vigília, do que há muitos exemplos na Bíblia, no Evangelho e nos livros sagrados de todos os povos. Quem já não leu na Bíblia os sonhos de Jacó, as predições de Daniel, isso no Velho Testamento, né? Se nós formos ao Novo Testamento, toda a prédica de Jesus, toda a vivência de Jesus é uma grande revelação para toda a humanidade. Mas Kardec deixa patente no item 10, quando ele escreve: só os espíritos puros recebem a palavra de Deus com a missão de transmiti-la. Mas sabe-se hoje que nem todos os espíritos são perfeitos e que existem muitos que se apresentam sob falsas aparências. O que levou, inclusive, São João a dizer: não acrediteis em todos os espíritos. Vede antes se os espíritos são de Deus. Isso está na primeira epístola de São João, no seu capítulo 4, versículo, inclusive, 4 também. Então, pode, pois, haver revelações sérias e verdadeiras como as apócrifas e mentirosas. E aí, muito importante para o que Kardec escreve agora, porque ele diz: o caráter essencial da revelação divina é o da eterna verdade. Toda revelação cheia de erros, ou seja, eivada de erros, sujeita à modificação, não pode emanar de Deus. E é verdade, gente. Toda revelação divina, ela é eterna. Ela é, inclusive, atemporal. Ou seja, ela valeu quando ela foi ditada, ela vale hoje, ela valerá daqui a 1 milhão de anos. Vamos ver a primeira revelação. Entregue a Moisés. Nós sabemos que Moisés, o grande legislador do povo hebreu, ele foi um grande médium e foi o responsável pela revelação divina e também por uma revelação humana. A revelação divina vale até os dias de hoje.
Jesus, inclusive, resumiu, né, no amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Mas o não matarás, não roubarás, não desejarás a mulher do próximo, não cobiçarás, não levantarás falso testemunho, ou seja, não mentirás. Isso é eterno. Honrar pai e mãe, isso é eterno. Isso não vale mais hoje, passados o que? Do decálogo de Moisés até hoje, temos aí quase 4.000 anos e essas coisas deixaram de ser verdade? A propósito, daqui a 1.000 anos pode ser que a lei seja mate, que é bom, minta, que é o correto, desonre pai e mãe, porque este é o caminho? Claro que não. Essas verdades, que são revelações puras de Deus, do divino, elas são eternas. Mas os outros mandamentos, por assim dizer, de caráter mais legislativo, esses não têm a ver com o povo da época, como a proibição de falar com os espíritos, que Moisés mesmo instituiu, e é claro, ele o fez pelo povo da época, porque não havia nenhum critério, o ser humano estava à mercê de bons espíritos, sim, mas na sua grande maioria de espíritos levianos, de espíritos mentirosos, de espíritos até maus. E como não havia ainda um critério, não havia ainda a ciência espírita para nos tirar todas as dúvidas, para nos guiar no tocante à comunicação com os espíritos, então Moisés achou por bem abolir. O que é interessante, né? Não se proíbe aquilo que é possível. Né? E se Moisés proibiu a conversação com os espíritos, primeiro é porque isso era e é totalmente factível. O olho por olho, dente por dente, é óbvio que hoje não é mais uma norma, você não pode retribuir na mesma moeda aquilo que lhe fazem, né? Jesus nos mostrou, né? Se alguém bate na face esquerda, oferece também à direita. E não parte já para jugular, não partir já para jugular do outro, né? Então não é assim que se faz, né? Então, no item 11, Allan Kardec escreve: importante revelação se opera na época atual. Nós estamos aqui em 1868. Importante revelação se opera na época atual e mostra a possibilidade de nos comunicarmos com os seres do mundo espiritual. Não é novo, sem dúvida, esse conhecimento, mas ficara até aos nossos dias, de certo modo, como letra morta, isto é, sem proveito para a humanidade. A ignorância das leis que regem essas relações o abafara sob a superstição. O homem era incapaz de tirar daí qualquer dedução saudável. Estava reservado à nossa época desembaraçá-lo dos acessórios ridículos, compreender-lhe o alcance e fazer surgir a luz destinada a clarear o caminho do futuro. E aí, olha, é importantíssimo que se segue agora, importantíssimo. Por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. Participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Participa da primeira, ou seja, da revelação divina, porque foi providencial o seu aparecimento e não resultado da iniciativa, nem de um desígnio premeditado do homem, porque os pontos fundamentais da doutrina provêm do ensino que deram os espíritos encarregados por Deus de estabelecer os homens acerca das coisas que eles ignoravam, que não podiam aprender por si mesmos e que lhes importa conhecer hoje, que estão aptos a compreendê-las. Participa da segunda, ou seja, da revelação científica, por não ser esse ensino privilégio de indivíduo algum, mas ministrado a todos do mesmo modo, por não serem os que o transmitem e os que os recebem seres passivos, dispensados do trabalho, da observação e da pesquisa,
por não renunciarem ao raciocínio e ao livre-arbítrio, porque não lhes é interdito o exame, mas ao contrário, recomendado, enfim, porque a doutrina não foi ditada completa, nem imposta à crença cega, porque é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos, que os espíritos lhe põem sob os olhos e das instruções que lhes dão. Instruções que ele estuda, comenta, compara, a fim de tirar ele próprio as conclusões e aplicações. Numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é o ser divina, a sua origem, e da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Então vejam só, a doutrina espírita, percebam o aspecto científico claro da obra, percebam a simbiose, a participação mútua entre espíritos e homens, que são espíritos encarnados, nesse processo. Percebam que o próprio codificador aqui nos dizendo que a doutrina espírita, ou seja, o que os espíritos nos disseram, não devem ser atestados simplesmente por verdade, só porque foram eles que nos ditaram. Lembremos o que eu acabei de ler, o próprio. E de novo, gente, está no capítulo 1, item 13, quem quiser reler isso em casa, em qualquer que seja a edição. Vemos o codificador nos convidando, outros sim, a adotarmos a metodologia científica, observar os fatos, analisar os fatos, comparar os fatos, observar outras opiniões, outras experiências, outros experimentos, confrontar principalmente com aquilo que destoa alguma opinião em contrário, antes de sairmos por aí dizendo que, olha, isso é verdade absoluta. E mais ainda, quando o codificador nos diz aqui que a revelação espírita não está completa, ela precisa do nosso caráter contributivo, ela precisa do nosso caráter complementar, ela precisa da ajuda do homem para a sua efetivação, para o seu estudo. E hoje que temos a ciência, não é à toa, gente. Em outra aula, hoje não dá mais tempo, mas em outra aula falaremos sobre isso, porque é muito importante. Não é à toa que o Espiritismo veio à Terra depois de 3 grandes revoluções importantíssimas. Sem essas 3 revoluções, não seria possível o advento do Espiritismo na Terra. Revolução Francesa, o Iluminismo e a Revolução Industrial, que trouxe o desenvolvimento da ciência de uma forma inimaginável, aplicada às técnicas, aplicada à tecnologia. Já imaginaram o Espiritismo, por exemplo, sem o aparecimento da imprensa? Sem a impressão de livros? Como é que seria? E se nós culminarmos nos dias de hoje, em que estamos confinados, o que é que seria desse estudo nos dias de hoje sem essa tecnologia que nós estamos utilizando? Sem a internet, sem os atributos da computação? Então, incrível, e que fique isso muito patente, pois nós vamos adentrar muito nisso. A doutrina espírita, ela é uma parceria, ela tem uma parte divina. Observem como desde a primeira aula que nós falamos, lembram dos 2 aspectos do universo? Espírito e matéria, espírito e energia. Nós vamos perceber que tudo vai se encaminhando nesse aspecto, tudo. Há o aspecto espiritual, mas há o aspecto do espírito na matéria, no espírito imbuído na energia. E é dessa simbiose, é dessa união que vem a evolução, que vem o preparar das coisas. Né? Então, no item 14, né, Allan Kardec também nos escreve, e é importantíssimo. Como meio de elaboração, o Espiritismo... Olha só, acabei de falar na metodologia científica, né? Olha só. No item 14, Kardec escreve: como meio de elaboração,
o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, ou seja, física, química, geologia, biologia, aplicando o método experimental. Pelas leis conhecidas, ele os observa, compara, analisa e, remontando dos efeitos às causas, chega à lei que os rege. Depois, deduz-lhes as consequências e busca as aplicações úteis. Não estabelece nenhuma teoria pré-concebida. Assim, não apresentou como hipóteses a existência e a investigação dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina. Concluiu pela existência dos espíritos quando essa existência resultou evidente da observação dos fatos, procedendo de igual maneira quanto aos outros princípios. Não foram os fatos que vieram a posteriori confirmar a teoria. A teoria é que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que, muito importante, gente, observem isso aqui, olha, ouçam com atenção. É, pois, rigorosamente, então, exato dizer-se que o Espiritismo é uma ciência de observação e não produto da imaginação. As ciências só fizeram progressos importantes depois que seus estudos se basearam sobre o método experimental. Até então, acreditou-se que esse método também só era aplicável à matéria, ao passo que o é também às coisas metafísicas. Talvez muita gente não conheça de pronto o que é metafísica, né? Metafísica é uma subdivisão da filosofia que estuda aquilo que não é tão sensível aos nossos olhos. Nós vemos no nosso dia a dia os corpos, né? Vemos um copo, vemos um aparelho celular, vemos um caderno, um livro, vemos automóveis, árvores, pessoas, nuvens, o sol, estrelas. Essas coisas são sensíveis aos nossos olhos. Mas a revelação espírita está tratando de coisas que nos escapam aos olhos, comumente. Estamos tratando de espírito, de energias transcendentes. E isso, essa verdade subjacente a tudo, é trabalho da filosofia, né? Da metafísica. Então, eu pesquisei aqui, tem duas definições muito boas de metafísica. Uma delas diz assim, ó, no aristotelismo, subdivisão fundamental da filosofia, caracterizada pela investigação das realidades que transcendem a experiência sensível, capaz de fornecer um fundamento a todas as ciências particulares, por meio da reflexão a respeito da natureza primacial do ser filosófico, ou seja, da filosofia primeira, ou seja, é uma ciência que estuda a causa primária de tudo. Como eu falei, nós vemos uma manga. Mas qual é a origem da manga? Se remontarmos à árvore da qual ela veio, e a semente da qual a árvore veio, de onde veio a semente, quais as forças e energias que participaram do processo do crescimento da árvore e depois o aparecimento da fruta, só para citar um exemplo. E eu não poderia deixar de citar Immanuel Kant, já que eu sou um profundo fã do Immanuel Kant, quando ele diz assim, ó, no kantismo, estudo das formas ou leis constitutivas da razão, fundamento de toda a especulação a respeito da realidade suprassensível, a totalidade cósmica, Deus ou a alma, e fonte de princípios gerais para o conhecimento prático, empírico. Essa é a função da metafísica, né? Da metafísica. Então, já caminhando para o final, né, dessa nossa videoaula de hoje, então, assim como a ciência própria, está no item 16, vamos encerrar aqui no item 16. Assim como a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material,
O objetivo especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Ora, como este último princípio é uma das forças da natureza, a reagir incessantemente sobre o princípio material e reciprocamente, segue-se que o conhecimento de um não pode estar completo sem o conhecimento do outro. O Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o Espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao Espiritismo, sem a ciência, faltariam apoio e comprovação. O estudo das leis da matéria tinha que preceder o da espiritualidade, porque a matéria é que primeiro fere os sentidos. Se o Espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria abortado como tudo quanto surge antes do tempo. Incrível, né? E aí, então, a pedra está lançada. E isso é a doutrina espírita. Essa é a revelação espírita. Ela não está destituída da ciência. Lembremos aqui como o codificador acabou de nos lembrar que o objetivo da ciência positiva é a descoberta das leis que regem a matéria, a energia. O objetivo do espiritismo é das leis que regem o mundo espiritual. E como existe uma simbiose, uma interdependência entre ambas as leis, uma não sobrevive sem a outra. O que isso significa? Que estudar espiritismo é, outro sim, estudar o universo. Quando eu estou estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, eu estou estudando o Espiritismo. Quando eu estou estudando o Livro dos Espíritos, eu estou estudando o Espiritismo, é óbvio. Quando eu estou estudando o Livro dos Médiuns, quando eu estou estudando a Revista Espírita, quando eu estou estudando o que é Espiritismo, enfim, quando eu estou estudando as obras básicas, eu também estou estudando o Espiritismo. Mas quando eu estou estudando química, que trata das leis de afinidade entre os elementos, eu estou estudando também Espiritismo. Quando eu estou estudando a física, que trata, por exemplo, do movimento dos corpos, por que os corpos se movem, a dinâmica, a estática, a cinemática, a eletricidade, o magnetismo, o eletromagnetismo, eu estou estudando Espiritismo também. Quando eu estou estudando o comportamento humano, quando eu estou estudando a filosofia, quando eu estou estudando o porquê e as razões do sentimento humano, porque agimos como agimos, eu estou estudando também Espiritismo. É muito difícil, quiçá impossível, implementar algum estudo que não seja baseado no que Allan Kardec escreveu, Espiritismo, revelação espírita. E aí temos a prova incontestável de que a doutrina espírita nunca esteve completa, nunca esteve terminada. Estamos concluindo, estamos desenvolvendo ainda hoje. Estamos complementando ainda hoje, com leis que estão por surgir, com descoberta que temos ainda que fazer. E como é bonito, como é lindo vivermos no mundo em que estamos vivendo, como é maravilhoso sermos partícipes, sermos coadjuvantes ou co-criadores, tudo bem, ainda em plano menor, mas co-criadores da vida, do universo e das revelações. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Muito obrigado, então. Eu me despeço e termino aqui a nossa segunda aula. Até semana que vem. Beijo no coração de todos vocês. Muita paz, paciência. Procuremos fazer o que é certo, o que é ético, o que está embasado na razão, na lógica, na ciência, enfim, na doutrina espírita. Paz e bem.